Olá, sejam bem-vindos ao webinar Autoconhecimento, Seja Líder de Si. O meu nome é Cláudia Lisboa, eu sou consultora do Grupo Valor há 10 anos e uma das facilitadoras da formação avançada de líderes. E eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco sobre estilos de liderança e o quão é importante para você, líder, entender o seu estilo. Ele é determinante para o sucesso da sua liderança, tá? Então a gente escolheu aqui um tema, que o tema chama Líder de Si, e eu trouxe para vocês conhecerem 4 estilos possíveis de liderança. São os 4 estilos mais estudados e que são aplicados dentro da empresa. Então, por onde que eu começo, né? Quando a gente está falando de liderança, que é o caso. Eu não consigo, gente, liderar ninguém se antes eu não conseguir liderar a mim mesmo. Então, esse é o pressuposto. Se eu não consigo liderar os meus comportamentos, liderar minhas habilidades, entender quais são os meus valores, quem afinal de contas sou eu como líder, como eu prefiro, né? Eu não vou conseguir gerenciar ninguém. A gente coloca muito isso dentro do FAO, tanto que o primeiro módulo a gente começa com autoconhecimento, utilizando o método MBTI, né? Então aqui eu trouxe um estilo um pouco mais genérico, porque não tenho como ensinar para vocês em 30 a 40 minutos a metodologia MBTI. Então a gente vai falar um pouco mais de aspectos comportamentais da liderança. E comportamento é algo que eu vejo no dia a dia e eu consigo mensurar isso. Óbvio, se eu prestar atenção no como e o que eu estou fazendo. Então vamos falar aqui nesse webinar sobre aspectos comportamentais, as suas preferências. Comportamento é hábito, hábito eu repito, e eu acabo transformando isso num padrão, que consequentemente é transformado aí no teu estilo de liderança preferencial. Veja, a gente vai falar de 4 estilos. Lembrando que a gente navega entre os 4, mas a gente tem uma preferência. E a preferência se dá ao fato dos nossos motivadores. Eu me motivo mais fazendo tal coisa porque isso tem mais a ver com as minhas características comportamentais. Então eu quero deixar aqui claro no começo, que é muito importante, que a gente é capaz apenas de controlar o que a gente tem consciência. Então o intuito aqui nesses 30 a 40 minutos conversando com você é aumentar o seu nível de consciência com relação aos seus comportamentos. Né? Como é que você está com relação a isso? O quão consciência você tem do impacto do seu comportamento em você e nas outras pessoas. Me tornar consciente do meu comportamento me empodera, né? Faz com que eu faça a correção de rota, porque nem sempre eu vou acertar. Eu vou falar para vocês dos acertos do estilo de liderança, mas eu também vou falar das sombras. A gente carrega as sombras. E a sombra sempre está no exagero de uma força. Quando eu uso muito uma força minha, algo que é característico meu, que é até vantajoso, eu uso no excesso, isso pode se voltar contra mim e contra as pessoas com que eu lido, né, no dia a dia, tá? Então, vamos lá dar início ao primeiro estilo, tá? Então, eu quero que você pegue um papel e uma caneta aí, do seu lado, e vá se dando uma nota, tá? Você se der uma nota de 0 a 10, tudo isso que eu estou ouvindo, que a Cláudia está falando, o quanto tem a ver com as minhas características, o quanto é que eu me vejo nessas características de um líder dominante. Eu vou parar aqui o compartilhamento da tela, porque eu vou falar primeiro e depois eu trago para você um exemplo concreto de uma pessoa que é um líder de Estado, como ele se comporta para tornar mais real para você a exemplificação, tá? Então, primeiro a gente vai falar a respeito do estilo do líder dominante e depois eu mostro para você um exemplo real de alguém que existe, não é ficção, que se comporta dessa forma. Depois você vai lembrar de N pessoas ao seu redor, de pessoas que você conheceu. Se você não se identificar com esse estilo, o líder dominante, possivelmente você vai identificar alguém que trabalha com você ou até que te lidera. Então, atenção para as características que eu vou trazer. São todas características de comportamento. Vou falar também das características físicas dessa pessoa, né? O que ela demonstra na fisionomia dela, né? No jeito dela fazer as coisas na forma de fisionomia. Tá, vamos lá. O líder dominante. Esse líder é um líder que ele tem muito voz de comando. Ele se motiva muito por grandes desafios, grandes metas
E naturalmente ele gosta de fazer isso com os liderados. Ele delega altos desafios, altas metas. Ele gosta muito da questão de se sentir pressionado, ele gosta de pressão do tempo, de pressão de meta, e naturalmente ele faz isso com as pessoas. Ele tem um comportamento muito inovador, muito ousado. É aquela pessoa que o olhar é muito para o futuro. Ele fala muito sim na primeira pessoa. Eu faço, eu aconteço, eu sou. Então ele tem muito isso da primeira pessoa do singular. A fala dele é construída em cima desse eu. Tá? Então é uma pessoa que tem muita, na parte física, na fisionomia dele, parece uma pessoa brava até. Você olha para ele e fala assim, nossa, que fulano bravo, né? Tem uma aparência brava. A energia dele é para fora, é o que a gente fala do extrovertido. Então no FAO vocês vão aprender muito isso, a questão da energia. Uma pessoa que é extrovertida como dominante, ele naturalmente é muito rápido, ele fala o que ele está pensando, ele age rápido, muitas vezes de forma até impulsiva. Ele precisa trocar com pessoas, falar, agir. Então ele tem muito movimento para fora. Quando você pensar em extroversão, pense em energia para fora. É aquelas pessoas que são mais agitadas, falam mais por conta da agitação e se movimentam mais corporalmente. O aperto de mão desse líder dominante é muito forte. Ele aperta a sua mão, você se sente assim, na hora que ele aperta, ele encara as pessoas. E veja, esse comportamento de dominância, ele não é que ele nasce do dia para a noite, ele já vem sendo construído na sua personalidade desde muito pequeno, né? Então é aquela pessoa muito questionadora, é aquela pessoa que se está desconfiado de você, ele vai dizer assim, você não me convenceu, não estou convencido. Então, o líder dominante, ele tem essas características de você olhar para ele e ele tá com um olhar de desconfiado, porque como ele é um extrovertido, ele demonstra no não verbal dele a questão da desconfiança ou até a questão da confirmação. Ele faz assim com a cabeça, se ele está concordando com você, né? Então ele demonstra na expressão facial o agrado ou o desagrado dele. É muito transparente essa questão da fisionomia no líder que é mais dominante. O líder mais dominante, ele gosta que façam as coisas que ele está pedindo, né, de forma imediata. Ele não gosta de ouvir não. Então, quando ele te dá algo para ser feito, ele gosta que você concorde, né, com aquela ordem. Veja, porque ele não aceita que a autoridade dele seja contestada. Mas, por exemplo, se você não concorda com a ideia que ele trouxe, ele está aberto a ouvir a sua, desde que você traga pragmatismo e racionalidade. Explicações sem pragmatismo e racionalidade não são bem aceitas pelo líder dominante. Ele vai querer, tá bom, por que você está discordando? Qual é o seu ponto de vista? Ele te questiona para ver se a sua ideia é melhor do que a dele. Caso ele perceba que ele muda de ideia na hora. Ele não é uma pessoa inflexível com relação a ideias. Mas sim, ele não aceita que a autoridade dele, a posição dele, seja questionada. Ele pode ir para a sombra do perfil, o que eu vou já falar para você como é, tá? Então, lembrando das características do líder dominante, ele é ousado, inovador, ele é perspicaz, ele é rápido, algumas vezes impulsivo, ele toma decisão de forma rápida, ele é mais agitado, ele não tem muito paciência para coisas prolongadas, explicações detalhadas, ele prefere receber um relatório conciso, apresentações visuais, é a preferência dele. Se você se identificou com esse estilo que eu tô falando, começa a se dar uma nota, tá? Eu tô me vendo muito nisso que a Cláudia tá falando. Então, possivelmente, a sua nota é acima de 7. Ah, eu me vi mais ou menos no que a Cláudia falou, algumas características sim eu me vejo, mas na maioria não. Então, possivelmente, a sua nota é menor que 6, né? Então, não me vejo nada. Entenda que você tem um pouquinho disso sim, tá? É uma característica de comportamento que a gente carrega. Um dos motivadores universais é desafio, né? E todos nós somos movidos a desafio. E o líder dominante, esse é o maior motivador dele, é desafio, é problema. Ele adora ter coisas para resolver. Eu brinco que na sombra, e é verdade, esse líder, ele até começa a criar problemas para ele poder resolver. Isso na sombra. No equilíbrio dele, no melhor dele, ele é um solucionador de problemas. Ele é aquela pessoa que teve problema, ele vai e
tenta resolver imediatamente, né? E ele sempre está aumentando a régua da meta dele, individual, do time, tá? E agora eu vou compartilhar com você um exemplo real de um estadista que age dessa forma, de forma equilibrada. Eu procurei trazer aqui para vocês pessoas que, na maior parte do tempo, usam essas características de forma bem equilibrada, tá? Isso não quer dizer que elas não descompensem, às vezes elas não pisam na bola. Somos seres humanos e vamos pisar na bola, tá? Então vamos lá aqui, vou compartilhar com vocês aqui a tela do líder dominante. Então, qual é o motivador desse líder? Ele gosta de ter liberdade de ação, autonomia, resultado palpável e mensurável. A comunicação dele, como eu falei, é objetiva, ele vai direto ao ponto, ele espera que você haja da mesma forma. Como ele lidera? Pela prática de delegar tarefa, ele corrige desempenho imediatamente, ele é exigente, ele tem de buscar muito com o ritmo das pessoas, ele gosta que seja um ritmo acelerado como o dele. Ele é muito hábil em direcionar as pessoas para os objetivos, utilizando de pragmatismo. Ele é muito inspirador, ele tem uma energia alta. A pessoa que convive com o líder dominante acaba se contaminando pela essa energia que ele carrega. Aqui está o nosso personagem, né, real, que é o Barack Obama. Depois procurem vídeos no YouTube para ver como é que é a característica dele física, como ele se comporta, como ele olha para as pessoas, o jeito que ele questiona. Então, é um líder típico dominante. Vocês vão lembrar de muitos outros agora, com certeza, né? Líderes religiosos, líderes estadistas, líderes de empresa e empreendedores famosos. Então, vai ter muita coisa que vocês vão começar a lembrar agora, a partir desse momento, tá? Qual é o medo básico de qualquer pessoa que tem esse perfil mais dominante, principalmente quem está na posição de liderança? É falhar. Veja, não é o erro, é a falha, né? Ele tem medo de falhar, do que a meta que ele se deu não dê certo, não seja alcançada, com que ele se comprometeu. Então ele vai até o final, quando ele se compromete com algo. A maior motivação dele é poder e força. Ele poder decidir, ele ter autonomia, ele gosta de ter liberdade de ação. O maior valor dele para a instituição é a busca de resultados, tá? E a maior força dele é concluir os projetos e fazer as entregas. E ele faz com que o time se direcione para isso, ok? De 0 a 10, o quão você utiliza de dominância no seu estilo de liderança? Esse estilo ele é muito bem-vindo em momentos de crise, em momentos onde tem que ter alta inovação, em momentos em que o time está com baixa energia, em decisões impopulares. Muitas vezes nós, como líderes, teremos que tomar decisões impopulares. A gente vai desagradar. E esse é o estilo de liderança que não está muito preocupado, porque o foco dele é tarefa. Ele não está preocupado muito com o que as pessoas estão pensando dele, ok? Então esse não é o foco. Então ele não tem medo de tomar decisões que vão desagradar muitas pessoas. Ele sempre é muito firme com relação a isso, tá? Na sombra, como é que esse indivíduo funciona? Na sombra, ele pode sim apresentar comportamentos de arrogância, ele pode apresentar comportamentos de intolerância, impaciência com as pessoas, autoritarismo, né? Então ele pode ficar colérico, ter explosões, colocar mãos em punho, apontar o dedo em riste, né? Ele demonstrar até na fisionomia dele a braveza, né? Então pode até causar medo e afastamento da equipe, esse comportamento em exagero, porque ele se torna muito colérico, ok? Então, não tem certo, não tem errado, existe você identificar o quão você está usando da força do líder dominante, se você está usando no equilíbrio ou se você está indo para o desequilíbrio. Lembrando que se você está indo para esse desequilíbrio, é perigoso você afastar o seu time e o time não começar mais a compartilhar com vocês os problemas. Tá? Então é importante que você se lembre disso. Sempre tem o pró e tem o contra de você utilizar as suas características comportamentais no exagero. A gente aconselha que você use ele o mais próximo do equilíbrio. Vamos agora falar do segundo estilo, que é o líder influente, tá? Então, de novo, eu vou parar aqui de compartilhar um pouco a tela e vou conversar com você sobre esse comportamento de influência, ok?
Naturalmente, as pessoas e líderes influentes, eles têm um comportamento muito amigável. São pessoas muito extrovertidas como dominante, energia para fora, são agitadas, se movimentam, falam o que pensam, mas tem uma postura o quê? Mais alegre, não é? O dominante nos remete a uma pessoa brava, o influente não. Quando você olha para ele está sorrindo o tempo todo, ele está querendo te acolher, ele puxa a conversa, ele é aquele líder que naturalmente tem equipe na palma da mão, porque ele conhece cada uma das pessoas que ele lidera. Ele tem um comportamento e uma atitude muito carismática, ele se preocupa de forma legítima com as pessoas, porque o foco dele são as pessoas. Lembra, o dominante, o foco é a tarefa. Esse líder influente, o foco dele são as pessoas. Ele leva isso muito em consideração na hora da tomada de decisão. Então, são pessoas simpáticas, alegres, né, cativantes, persuasivas e sociáveis. Né? Então, elas são muito gregárias também. Elas valorizam muito o trabalho em equipe, que inclusive é o maior motivador deste líder. Tá? Ele adora trabalhar em equipe, ele é muito democrático, ele gosta de ouvir o time, ele gosta de tomar decisões compartilhadas. Então ele pensa em algo e ele compartilha com o time. Olha, o que vocês acham disso? Como a gente poderia fazer aquilo? Ele fala muito nós, diferente do dominante que fala muito eu. O líder influente fala muito nós fizemos, às vezes foi só ele que fez, mas ele fala nós, então ele tem muito isso no repertório, né? Porque ele é gregário e ele não consegue pensar de forma individual nas coisas, o pensamento dele sempre é muito mais pro coletivo. Então são pessoas que você olha e que você já fica energizada, né? Então, e elas são agitadas, e você fica até pensando assim, nossa, como é que desliga esse fulano? Todo mundo chega no final do dia acabado e ele ainda está eletrizado, né? Ele tá movimentado. O líder influente, quanto mais ele atua com pessoas, mais motivado ele fica, né? Ele gosta muito de ser reconhecido, ele dá feedback, ele pede feedback. Para ele, isso é algo que o retroalimenta, tá? É a questão do feedback e estar em contato com as pessoas. Então, vamos entender aqui um pouco como é esse líder no dia a dia, né? O que motiva mais ele? Assim como o líder dominante, ele gosta também de liberdade, né? Ele gosta de ter autonomia, mas é muito mais para a questão das ideias, de como ele está colocando essas ideias dele. Participar de grupos, ele gosta de reconhecimento. O ambiente que ele produz na empresa é mais informal. Ele tem um diálogo mais informal com seus liderados, mais descontraído, tá? Como é ele se comunicando? Ele adiciona muito humor, ele é brincalhão na comunicação dele. A gente reconhece o humor dele pelo tom de voz, então ele muda, né? Tipo, ele tá triste, você vai ver que ele vai diminuir o tom de voz, ele vai falar assim mais apagado, né? Então você vai já saber que ele tá triste porque o tom de voz. Se ele tá bravo, ele vai aumentar o tom de voz, ele fala até muito mais alto do que o dominante quando ele tá bravo. Eu costumo falar que eu tenho mais medo do influente bravo do que o dominante. Porque o dominante, você já se prepara ali para a braveza dele, porque você acha que ele tá bravo o tempo todo. O que não é verdade. É porque eu falo que o dominante leva a vida muito a sério. O líder influente, ele não leva a vida tão muito a sério. Ele é mais bem-humorado, mais descontraído, ele é mais leve. Então, quando ele tá bravo mesmo. E ele demonstra isso no tom de voz dele, né? Por onde passa o interesse, o entusiasmo dele, tá? Então, ele vai sempre ali demonstrar na fisionomia também, lembra? Ele tem extroversão. Como o D, a fisionomia dele conversa com a gente. Se ele tá triste, se ele tá irritado, se ele tá alegre, né? Se ele tá com baixa energia, você vai conseguir ler isso no não verbal do teu líder influente, ok? E como é que funciona o estilo de liderança dele? Ele cria, sim, um ambiente mais amigável na empresa, ele usa muito da habilidade dele de comunicação, para influenciar a equipe, para conseguir também vender os projetos dele internamente. Ele toma decisão rápida, também como o D, por ser um extrovertido, ele às vezes age, fala por impulsão, mas a diferença dele para o influente é que ele se arrepende, ele vai lá e pede desculpa. O dominante tem uma grande dificuldade em pedir desculpas quando ele erra. Ele não pede, ele age diferente. Aí você sabe que ele se arrependeu, tá? Ele é muito hábil em motivar e persuadir as pessoas, ele é muito alegre. Então, gente, inclusive esse estilo de comportamento de liderança
é um dos mais bem aceitos no Brasil, até por causa da nossa cultura. A gente tem uma cultura mais informal, a gente tem uma cultura mais alegre, o brasileiro tem esse perfil mais relacional. Então, óbvio que a gente prefere esse estilo de líder, porque é um líder que ele tem mais leveza, mais fluidez, né? Entretanto, tem a sombra, e eu vou falar para vocês qual é a sombra. E tá aqui o nosso chefe de Estado, é o Papa, tá? Vocês vão agora pensar também em muitos outros chefes de Estados que vocês já conheceram, líderes políticos, apresentadores de TV, pessoas que estão à frente de negócios também. Faz a tua listinha aí. Quantas pessoas você conseguiu lembrar na hora que eu estava falando das características do influente? Aqui no Brasil a gente tem muitos exemplos de pessoas que têm esse perfil, tá? E eu quero fazer aqui agora um parêntese. Separem características comportamentais de caráter. As pessoas confundem muito isso. Um bom ou mau caráter tem a ver com outros aspectos, né? O aspecto comportamental é hábito. Independente de ser um bom ou mau caráter, eu posso ter comportamento de influente ou posso ter comportamento de dominante. Eu ser uma má ou uma boa pessoa é uma questão de valores, é uma questão muito mais profunda, é uma questão muito mais da psique desse indivíduo, que não é só o aspecto comportamental, tá? Um assassino e um médico podem ter exatamente o mesmo comportamento de precisão, de detalhismo. O que vai diferenciar é que um salva a vida e outro quer tirar a vida. Então, limpem isso no comportamento de vocês. Achar que, então só os influentes são bons. Não, tá? Aspectos comportamentais todo mundo tem. Inclusive, quem se pontuou alto como dominante, com certeza está se vendo um pouco aqui. Tem alguma coisa errada? Não. Nós temos todos os comportamentos. Entretanto, a gente prefere mais um do que outros, porque aquele me motiva mais, tá? Aquele comportamento me leva a um maior nível de satisfação comigo mesmo, eu tenho mais nível de recompensa e eu vou praticar mais aquele comportamento. Somos capazes de ser líderes dominantes, somos capazes de ser líderes influentes. Eu só tenho que entender em que momento isso é mais importante. Né? Imagina você aí que já se deu uma nota altíssima para o líder dominante. Eu tenho certeza, eu sou líder dominante, Cláudia. Eu nem vi os outros que você apresentou, mas eu já me vejo como ele. Mas eu estou me vendo um pouco como um influente, me vejo nessas características, né? Elas são úteis. Imagina você tendo que persuadir um fornecedor, um cliente, né? Você vai ter que usar essas características. Dentro do papel de líder, ser persuasivo é uma característica bem-vinda. A comunicação é um fator de sucesso para uma liderança de sucesso. Então, você sendo ou não líder influente, em algum momento você vai precisar usar as habilidades do líder influente, tá? Então, qual é o medo básico desse líder, né, influente, ou essa pessoa mais influente? É ser rejeitada, né? É a rejeição, é saber que alguém não gosta dela, que ela não foi convidada, que ela não fez parte. Sim, o líder influente é um ser sociável. Ele tem muita dificuldade em trabalhar com pessoas que ele não gosta e que ele sabe que não gosta dele. É um grande desafio para você, líder aí, que eu tô me vendo como líder influente. Você tem dificuldade de lidar com pessoas, você começa a implicar com aquela pessoa. É muito inconsciente isso, mas você faz, tá? Diferente do líder dominante, ele não tá nem aí se a pessoa gosta ou não gosta dele, se ele gosta ou não gosta da pessoa. Para o líder dominante, o que é importante é a performance, é a pessoa entregar para ele o que ele combinou. O líder influente, ele quer receber entrega, óbvio, mas para ele é melhor ainda quando ele gosta da pessoa. Fica um casamento meio que perfeito. A pessoa gostar dele e ele gostar dessa pessoa, tá? Então atenção para este ponto, porque às vezes você pode comprometer o resultado da equipe porque você passa a mão na cabeça de quem você gosta. No exagero você faz isso, você protege em excesso as pessoas que você gosta e é muito tolerante com o erro das pessoas que você gosta, tá? Qual é a maior motivação? Reconhecimento das pessoas, né? O maior valor que você pode dar para a empresa é trabalhar com as pessoas. Então, todo projeto que envolve grupo, equipe, montagem de time, você vai agregar valor, tá? A maior força é iniciar projetos, né? Abrir projetos porque você tem muita energia, você acaba abrindo várias frentes sem problema algum e se relacionar.
tá? De 0 a 10, o quanto você se vê como um líder influente, quanto que você usa dessa força, tá? Então seja bem sincera, essa nota vai ficar só com você, então se dê a nota aí. Então vamos falar agora, gente, do terceiro estilo de liderança, é a liderança estável, né? Então vamos falar um pouquinho desses comportamentos de estabilidade. Como seria uma pessoa que tem essas características do líder estável? São aquelas pessoas que, vamos lá falar da fisionomia, né? De novo, tem uma aparência de calma, tranquilidade, elas têm um grande foco em pessoas e você vai prestar atenção que elas silenciam para que o outro fale, ela te passa uma tranquilidade na hora que você está conversando com ela olha nos olhos, ela sorri, ela não tem aquele sorriso aberto do influente, mas ela tem aquele sorriso acolhedor, ela sorri de forma acolhedora. Só que são pessoas mais tímidas. Diferente do dominante e do influente, esse estável tem uma energia mais para dentro, de introversão. A gente fala muito isso no FAO de novo, estou falando para vocês, a gente fala da energia para fora e energia para dentro, tá? Então tem uma energia muito de introversão. O que é introversão? É aquela pessoa que fala menos, age de forma comedida, não é impulsivo, pensa muito antes de falar, pensa muito antes de agir, então são umas pessoas comedidas. E ele age dessa forma. Você vê que ele passa ali olha, peraí, vamos pensar, deixa eu analisar. E, inclusive, ele traz isso muito no repertório dele, da análise. Então, são pessoas pacientes, bondosas, muito empáticas, elas se colocam verdadeiramente no lugar do outro, são muito organizadas, elas gostam de rotina. Se não tiver, elas criam. São pessoas muito metódicas, tem a questão da metodologia, metodologia para fazer, metodologia para falar. Por isso, são excelentes professores, facilitadores, excelentes para dar treinamento. Então, ele gosta de saber que a equipe está amparada, treinada, tem ferramenta de trabalho, tem um ambiente acolhedor, eles não suportam ambientes competitivos, eles não estimulam isso, eles preferem metas qualitativas mais do que as quantitativas, não gostam de pressão de tempo e também não fazem isso com as pessoas, de pressioná-las com relação a tempo, tá? Então são aquelas pessoas que passam para a gente tranquilidade, preferem manter o ambiente de forma tradicional, amigável e familiar. Eles criam isso no entorno deles, um ambiente mais familiar, mais agradável, para que as pessoas cheguem e se sintam acolhidas. O foco deles também são pessoas, como os influentes. A diferença é que o influente, ele abre relacionamento, ele é aquela pessoa que vai em busca de fazer novos amigos, de agregar, de trazer mais. E o estável, ele é mais de acolher, ele não é muito de ir buscar. Mas se a pessoa chegar com ele, é aquele que dá o ombro amigo, ele dá o ouvido, né? Naturalmente, ele é o líder da empresa, que ele é muito buscado pelos pares, porque ele é uma boa pessoa para guardar segredo, ele é muito discreto, né? Para ele isso é base, porque um dos maiores motivadores do estável é a segurança. E quando eu falo segurança, tem a ver com segurança de tudo. A segurança do outro, a segurança do ambiente. Então, para ele guardar segredo, alguém contou algo para ele que é confidencial, aquilo é uma questão de segurança. Então, são pessoas também que você não vê cheio de amigos, mas tem poucos e bons amigos e de longa data, né? Então, tem aí um tradicionalismo, uma fidelidade, uma lealdade, tá? Vamos aqui mostrar para vocês, o exemplo de estadista, né? Então, o maior motivador é segurança, nas situações que ele vivencia, muita transparência nas relações. Ele gosta de reconhecimento, mas pela dedicação do trabalho dele, do tempo, né? Ele precisa de tempo também para se adaptar às mudanças, porque é uma das coisas que ele tem maior medo, é mudanças que não foram previstas, tá? A comunicação dele, ele preocupa-se com o conteúdo da mensagem, ele transmite as ideias de forma bem organizada, de forma gentil, né, com as pessoas. Então, sempre muito detalhado, muito metódico. Naturalmente, ele vai falar assim: primeiro isso, depois aquilo, siga essa sequência. Então, ele dá sempre as explicações de forma muito detalhada. E ele gosta que converse com ele dessa forma. Ele não gosta muito daquela comunicação muito direta, curta, econômica, né? Ele gosta que a pessoa explique o porquê. Vamos fazer isso, por isso, e a consequência é isso.
Ele estabelece uma ligação com as pessoas da equipe, ele prioriza um ambiente estruturado, arrumado, limpo, organizado. Ele gosta de objetivos muito claros, né? Ele é muito hábil, como eu falei anteriormente, para treinar as pessoas, né? Equipes novas, ele cria metodologias, é muito diplomático, ele é muito bom para resolver problemas que tenham complicações, ele vai lá e ameniza e cria um clima bom. Essa é a nossa estadista, a Rainha Elizabeth, né? Comecem a prestar atenção nela, como ela age, os gestos mais clássicos. Você nunca viu ela irritada, brigando com ninguém, né? Então é um temperamento mais ameno, calmo, tranquilo, né? Veja, ser calmo e tranquilo não significa que essa pessoa ela não corre o risco de se irritar. Ela se irrita, mas ela tem um autocontrole maior, ok? Então, na sombra, óbvio, todo perfil tem sombra, inclusive eu esqueci de falar dos influentes, na sombra dos influentes. Mas eu vou terminar de falar dos estáveis e volto para os influentes, tá? Porque eu esqueci de fato de falar da sombra dos influentes. Então, esse é um perfil, gente, que ele é muito bom para a questão da organização, da estruturação de um time, né? Então, manter o que está sendo feito, ele é gregário, ele é aquela pessoa que vai agregar para você. E lembre-se de outros estadistas que vocês já viram, que agem dessa forma, pessoas notórias. O quão que você está se vendo nesse perfil? De 0 a 10, o quanto que eu me vejo como esse líder estável, como essa pessoa mais apaziguadora, diplomática, que gosta de estrutura, que foca nisso, que cria método, que ampara a equipe com ferramenta, que está preocupado com o treinamento dessa equipe, né? O medo básico desse líder são mudanças, e aquelas mudanças, veja, não são as pequenas mudanças do dia a dia, mas aquelas mudanças que não foram combinadas, não foram acertadas. Esse perfil para ele é muito sério, aquele ditado, combinado não é caro, para ele é uma verdade, tá? A motivação dele é segurança, estar seguro nos relacionamentos, no ambiente de trabalho, é ter a rotina dele garantida, é ter a rotina do time dele garantido, né? Saber para quem se reporta, de quem é a responsabilidade, papéis definidos. O maior valor dele dentro de uma empresa é estar atuando em áreas de suporte e serviço, porque eles são muito bons na questão da qualidade, eles priorizam qualidade, tá? A régua deles é muito alta com relação a isso, né? Então, força dele, atendimento e apoio, porque são muito gentis, solícitos, empáticos com as pessoas. Eles conseguem lidar com pessoas que estão desestabilizadas emocionalmente. Eles conseguem se autocontrolar, portanto é muito fácil lidar com as pessoas que não estão muito equilibradas. E qualidade, ok? O quão você se viu nesse perfil? Tem a sombra. Qual seria a sombra? No excesso de uma pessoa extremamente paciente, bondosa, boa ouvinte, né? Aquela que respeita o espaço do outro, é ele ficar em cima do muro, ele não tomar uma decisão. Com medo da mudança, ele pode congelar e se tornar uma pessoa extremamente teimosa e ele não seguir adiante. Porque também, como ele não compra a briga com ninguém, ele não briga com ninguém, ele não vai dizer que ele não vai fazer, mas ele vai empacar. Ele vai ficar ali resistindo à mudança que tem que acontecer. Então, ele pode, de alguma forma, passar para o time dele uma certa insegurança. Ele evita tomar decisões impopulares porque ele não quer desagradar, ele não quer mexer no ambiente e pode passar para o time ali uma fraqueza. Né? Então, atenção para você que é autoestável. Outra coisa, não se posicionar, não reconhecer qual é o seu lugar, porque o estável ele tem muito isso de ceder o espaço dele para o outro. Então, se posicione, cuidado na sombra, você não se posiciona, você acaba concordando com o que a maioria está dizendo. Né? Então, é importante, às vezes, você comprar algumas brigas. Elas são necessárias ser compradas, principalmente se você está numa posição de liderança. É importante, brigas têm que ser brigadas e o time espera isso de você. O time espera que você saia na defesa, que você fale, que você argumente. Então, na sombra, o estável pode ficar extremamente medroso, extremamente inseguro, não assumir a posição dele que cabe a ele de liderança, às vezes de embate, às vezes tomar uma decisão popular e pode ficar extremamente teimoso, tá?
Então, aqui resgatando, porque eu não falei das sombras do influente, né? Eu terminei de falar e acabei não comentando as sombras do influente, então eu vou abrir um parênteses aqui para a gente falar da sombra do influente. O influente, como a gente viu, o líder influente, ele é carismático, ele é persuasivo, né? Ele é focado em pessoas. No exagero disso, ele pode ficar uma pessoa muito vaidosa. E ao se tornar extremamente vaidoso, ele se torna uma pessoa um pouco descontrolada emocionalmente. Né? Ele perde o controle, ele vai se irritar com muita facilidade, ele vai ser mais irresponsável, agir por impulso, ele não vai assumir responsabilidade, vai querer colocar a questão em cima do outro, vai inventar desculpas, então vai falar mais do que o necessário, pode ser ofensivo com as pessoas na hora da fala. Né? Então ele pode, no exagero da sociabilidade dele, querendo ser extremamente popular, se tornar uma pessoa vaidosa. E isso é uma sombra, tá? Ele pode se comprometer com coisas que ele sabe que ele não vai entregar. Ele pode perder prazos por isso, porque ele começa a abrir um monte de frente e não fecha nenhuma, né? Ele vai ter muita dificuldade em cumprir o combinado. Ficar desorganizado e irresponsável. Atenção para a sombra, né? A sua maior fortaleza pode ser a sua maior fraqueza, tá? Bom, e aqui vamos para o último estilo de liderança, tá? Que é a conformidade, que se trata daquele líder mais analítico. E aí eu já dei spoiler, abriu a Angela Merkel, né? Que é a nossa representante do líder conforme, né? Mas eu vou falar um pouco das características e depois a gente entra na questão motivacional e estilo. Pessoas que têm essas características comportamentais, elas têm um estilo mais formal, assim como a nossa representante estadista. São pessoas que riem menos, às vezes quase nem ri, não gosta muito de contato físico, são pessoas muito sérias, são pessoas também como dominante questionadoras, porque o foco desse perfil são os processos. São pessoas muito focadas em análise, elas gostam de ter referência, a tomada de decisão é sempre muito analítica, baseada em dados e fatos, pouco emotivas, não demonstram o que estão sentindo. Qual é a fisionomia delas? Séria. Você nunca sabe se ela está chateada, se ela está alegre, se ela está triste, porque ela pouco demonstra emoções. Ela não se sente confortável em demonstrar. Por isso, evita muito o contato físico, né? Aí você deve estar pensando, nossa, deve ser um iceberg. No exagero pode se tornar um iceberg mesmo, tá? Porque tem dificuldade em lidar com isso. Tanto que o grande desafio desse perfil aqui é dar e receber feedback. Esse perfil foge um pouco de situações onde envolve a questão emocional. Eles adoram problemas, só que são problemas muito mais focados em coisas e não em pessoas, tá? Quais são os motivadores? Garantia de qualidade, precisão, padrões. E ele gosta de exercer atividade bem especializada, que ele domina, porque são pessoas que realmente focam muito na questão intelectual. São pessoas muito perfeccionistas, né, que têm atenção muito ao detalhe, são aquelas pessoas que odeiam errar, né? Então, que inclusive é um dos maiores medos é a questão do erro, errar, o time errar, ou ele dá uma informação errada que faça o outro errar. Isso para ele é o fim do mundo, tá? A comunicação dele é muito ordenada, ele é mais introspectivo, assim como o estável, ele tem uma energia para dentro. Então ele se movimenta corporalmente menos, né? Ele não é de muitos gestos, de levantar braço, de articular, né? Então são pessoas mais quietinhas, caladas, pensam muito antes de falar, pensam muito antes de agir. Tanto que um dos recursos que ele mais valoriza é o tempo. Ele não suporta ser pressionado para fazer as coisas rápida, assim como o próprio estável. Ele também não pressiona o time dele a fazer rápido, mas ele pressiona para fazer com erro zero. Ele não gosta que a equipe erre. Ele não tem muita tolerância com a questão do erro, tá? Por isso que ele é bom treinador. Ele treina muito bem. Ele quer garantir que o processo saia exatamente como ele ensinou. Então, na fala dele também, ele pode trazer muita regra.
assim como um combinado, conforme o estatuto, o que dizia no rodapé do livro tal, né? Você vai ver que ele vai usar muita referência. Ele é a pessoa da referência. Então, se você for querer vender alguma ideia para esse líder, vá muito bem munido de informações reais. Não improvise, ele odeia improviso, porque ele é uma pessoa que se prepara muito para uma apresentação. Ele se prepara muito para vender uma ideia. Ele não improvisa. E uma das coisas que ele mais odeia é que alguém pegue ele de supetão e mande ele falar de um assunto que ele não domina. Para ele, as coisas têm que ter profundidade. Tanto que ele é muito admirado pela capacidade técnica dele, a capacidade dele dar informação precisa para o time. O time se sente muito seguro tecnicamente com esse líder. Tá? Ele lidera pelo planejamento, porque é extremamente planejado. Ele sempre tem um plano B. E são aquelas pessoas que têm uma liderança justa. Ele nunca acredita na primeira versão da história. Ele vai investigar a história. Ele vai procurar quem é que está envolvido para ele dar um parecer. Ele é muito hábil, como eu falei, para treinar o time. Ele foca em resultados de alta qualidade. Ele também é muito criativo por ser crítico. Ele sabe onde ele tem que fazer os ajustes. Então, é uma pessoa que, quando focar no estudo, tem uma criatividade altíssima, tá? É muito exigente e disciplinado. A disciplina para ele é algo muito sério. Ele leva esse também, como o alto dele, leva a vida muito a sério. Mas ele leva a vida mais a sério do que o D, né? Às vezes ele não se permite nem se divertir. Então ele quer fazer as coisas e trabalha muito para fazer e com perfeição, ok? Maior medo dele, como eu falei, são os erros. Ele errar, o outro errar, o time errar. Ele não trabalha muito bem com erro, tá? Motivação dele é ter regra e procedimento. Se não tiver, ele vai criar. Ele é mais controlador com relação a isso. Inclusive, na sombra, ele pode se tornar uma pessoa muito controladora, né? E querer... eu falo que é aquele líder que fica respirando aqui no nosso pescoço. Querendo saber cada detalhe do que a gente faz, como a gente está fazendo, se está fazendo como ele ensinou, e ele fica pegando no pé, perguntando de hora em hora em que etapa do processo você está, para ele não perder o controle, tá? O maior valor dele são as áreas técnicas e de qualidade. A força dele, a maior força dele em aspectos técnicos e quando algo demanda um conhecimento especialista. Eles são muito bons nisso, ok? Na sombra ele pode se tornar esquivo, ele pode se tornar muito pessimista por ser muito crítico, ele tem esse alto nível de criticidade, ele pode se tornar extremamente pessimista, só ver as coisas erradas, criticar o tempo todo, né? Controlar o tempo todo e ser soberbo. O que é ser soberbo, gente? É aquela pessoa que eu sei e você não sabe. Eu sei mais do que você e você não sabe nada. Ele acaba menosprezando o conhecimento alheio. Porque, de fato, são pessoas que estudam muito, têm um nível de conhecimento elevado, porque não admite erro, por conta disso se motivam a estudar mais, e acabam, às vezes, fechando os olhos para os pequenos conhecimentos ou para o nível de conhecimento do outro e ficar soberbo. Então, atenção. E aí, de 0 a 10, o quanto que você se viu como esse líder conforme? O quanto de comportamento de conformidade você tem? É muito útil os comportamentos de conforme. Principalmente você que está lidando numa área técnica, de precisão, onde que tem que ser feito um bom planejamento, onde você tem que usar de criatividade. E lembrando aqui para vocês que todos os estilos que eu acabei de falar, não existe um melhor e um pior. Existe o que você prefere. E você tem que identificar se você está usando ele na sombra. Como é que eu estou sendo? Que tipo de líder eu estou sendo? Eu tenho que ser o líder para cada tipo de liderado. Não é, já entendi que estilo de líder eu sou. Não é pegar e se abraçar nesse estilo e achar que é lindo e maravilhoso. Não é isso. É que estilo eu prefiro, porque eu estou usando, é adequado a usar esse estilo para o contexto que eu estou, com a equipe que eu estou. Você tem que ver se é adequado. Não se abrace no teu estilo preferencial. Entenda que você vai ter que usar todos eles. Aqui eu trouxe como sugestão, para poder ficar mais claro para vocês, 4 sugestões de filme para que vocês assistam no final de semana. Né? Então tem o Moneyball, mas todos os 4 são baseados em histórias reais.
tá? Moneyball fala do perfil do líder autodominante, do autoconforme. Então, é o Brad Pitt e o outro Philip Seymour. Vocês vão ver que o Philip faz o papel de um mais alto C e o próprio Brad Pitt, que é o ator principal, é um líder mais alto D. Vocês vão ver os dois utilizando a sombra, o equilíbrio e a sombra. É interessante assistir. A teoria do tudo, que é baseado naquele cientista que ficou muito famoso por muitas descobertas na questão da física quântica, principalmente, então da física. Então, tem um perfil autoestável e autoconforme. Então, assistam esse filme, tá? Tem a esposa dele que ajuda ele o tempo todo, ela é um perfil mais autoestável e ele é um perfil mais autoconforme. Então, tanto de coisa que esse homem criou por ser uma pessoa mais conforme. O nível de criticidade dele, a curiosidade dele, a vocação dele para estudos. Os Intocáveis, filme maravilhoso, porque tem uma história de amizade por detrás. Então tem o senhor que virou cadeirante, né, que é um perfil mais autodominante, e que foi ajudado pelo enfermeiro, que é mais autoinfluente. Vocês vão ver também como esses perfis se complementam. Vocês vão ver os dois na sombra também. Tanto o cadeirante, que é o líder dele, quanto o enfermeiro, né? Então é bem bacana. Sonhos de Liberdade é baseado na história real de um banqueiro que foi preso por ter sido acusado de assassinato. E o filme também é muito lindo e mostra a história de um líder autoestável, que é esse banqueiro. Ele vai para a prisão, ele cria, não é spoiler não, porque é bem no começo isso, então vocês vão ver o o encaminhar do filme, né? Ele cria uma biblioteca, então é aquele líder inspirador que quer ajudar, que quer ensinar as pessoas. Então assistam, vale a pena porque traz para o real o que eu acabei de falar para vocês, de concreto. E, por último, a leituras sugeridas também. Eu quero me apropriar mais de estilos de liderança. Então você tem esse livro, que o nome é sugestivo, né? Cercados de Idiota, mas ele não está falando da gente, ele está falando de que quando eu me abraço no meu perfil, e aí ele fala dos 4 estilos que eu acabei de falar, a gente acha que todo mundo é idiota, né? Porque eu fico muito apaixonada pelo meu perfil e tudo aquilo que foge do meu perfil é idiota. E aí você acaba perdendo aí que é o grande jogo da vida, que é a complementariedade. Quanto mais eu sei de mim, mais eu sei do outro, mais eu separo o que é meu, o que é do outro, mais eu vou saber tirar proveito do que o outro tem para me dar. Então esse livro é ótimo, muito fácil de leitura. Tem o livro do Jorge Matos, que é um brasileiro, Talento para a Vida, que inclusive vem com mini assessment para você responder, para você identificar teu estilo. E esse outro livro que é Descubra Seus Pontos Fortes, que é um best-seller, também tem um teste, tem um assessment, que lá traz lá os seus valores. Então, tudo que você puder fazer para ampliar o seu autoconhecimento, ou vendo um filme, ou lendo um livro, ou fazendo um curso, faça. Se aprimore, se transforme no melhor líder que você pode ser. E o primeiro passo para isso é sim você olhar para você. Como você está agindo? Como você poderia agir? Como você pode se tornar um líder melhor? E aqui, gente, eu quero deixar de verdade essa mensagem para vocês. A gente passa a maior parte do tempo olhando para fora, olhando para o que o outro está fazendo. Você tem que olhar para dentro de você. Esse é o primeiro passo. Se jogue, mergulhe para dentro de você. Você vai voltar de lá mais rico, né? Mais empoderado, vai voltar uma pessoa melhor do que você né? Eu quero deixar aqui meu muito obrigado pelo esse tempo que a gente passou aqui junto. Quero que você também deixar o convite para que você busque saber o que a formação avançada de líderes do Grupo Valor pode fazer por você. Esse é um programa que eu tenho muito orgulho de fazer parte há 10 anos, indo para o Mato Grosso, para colaborar com o Grupo Valor em transformar lideranças. Porque a trilha, os 5 módulos são maravilhosos. Você entra de um jeito e sai de outro. E não só por causa dos 5 módulos, que você vai trabalhar muito a parte de cognição, você vai aprender métodos, você vai sair com ferramental, mas também existe o processo de coach. Então, a formação avançada de líderes, além
da parte cognitiva que você vai trabalhar, a troca, o network, as ferramentas, os métodos, você vai poder trabalhar a si mesmo nas sessões de coach. A sessão de coach vai fazer você olhar só para você. Nos encontros coletivos, que são os módulos, você vai fazer troca com outras pessoas. Você vai aprender em coletivo. E isso é maravilhoso. Então, tá falando aqui uma pessoa que ajudou a construir essa formação, mas que viu quase 500 pessoas, que a gente está chegando quase no número de 500 pessoas na formação aberta, porque existem também as formações em company, que se transformaram. Os pouquíssimos que não conseguiram fazer isso é porque não estavam no seu momento de vida. E pode ser que você não esteja, né? Mas se você sentiu que está precisando se lapidar ao terminar de ver essa aula aqui que eu fiz, que, poxa, eu achava que me conhecia, tô vendo que eu não me conhecia tão bem. Vem com a gente. Vem fazer a formação avançada de líderes. Eu te espero lá. Um beijo, fiquem com Deus.